Bem, a Academia de Letras da Bahia tem o imenso prazer de estar lançando aqui, da sede da LB, o livro Oralidades entre Costuras do Tempo, organizado por mim, Edilene Matos, e pelo professor José Roberto Severino, do Pós-Cultura e da FACOM, da Universidade Federal da Bahia. Este livro foi pensado por nós dois, nós estávamos pensando mesmo e querendo fazer um livro em torno da oralidade, né? Em torno de um livro que trouxesse questões de oralidade, as poéticas dessa oralidade, marcas que eu digo que convivem com o homem desde seus primórdios e que se presentificam por esse aspecto movente, esse aspecto dialogante. E aí, eu e Beto tivemos essa ideia, nós dividimos o trabalho da organização desse livro, Beto com o pessoal dele, que ele tinha contato, o pessoal da história oral, da pesquisa em torno disso, e eu próprio em torno do meu grupo, eu diria meu grupo, eu digo meus pares que trabalham sobre questões de oralidade, e nós juntos fizemos esse livro que nos deu muito prazer, ficou um livro muito bonito, e nós dois, além de organizadores desse livro, temos textos também desse livro, eu e o professor José Roberto Severino. Beto, me conte aí como é que foi essa parceria, o que é que você trouxe para esse livro, quem você convidou para fazer parte desse livro, que é um livro que já está sendo assim considerado uma referência em torno desses estudos sobre oralidade, sobre poéticas orais, sobre história oral, sobre essas pesquisas que nós dois acabamos por fazer, uma unindo a outra, e sei lá, formando teias de encontro uma com a outra. Para mim foi um prazer imenso, professor Beto Severino, trabalhar com você na confecção, na proposta desse livro. Oi, Edilene. O prazer foi meu e uma honra também trabalhar contigo, com toda essa tua trajetória, né, com os trabalhos relacionados à oralidade. Bem, como tu disseste, eu acionei os grupos relacionados à história oral, principalmente, que é o povo com quem eu me relaciono já há mais tempo, e chamei colegas lá do tempo, né, das pesquisas da imigração, a Mary Froster, que foi uma das colegas que eu convidei para o trabalho, e a Mary tem uma pesquisa muito importante, assim, dedicada a ela e o Marcos Stein, relacionado aos imigrantes, né? E de como as gerações de imigrantes, então, guardam a memória. Esse texto dela está relacionado a essa reconstrução da pátria, né? Então, é um tema de famílias que estão relacionadas a esse rememorar da imigração. Um outro convite que foi feito foi para um ex-orientando meu, o Matheus Rosa, mineiro, e que se debruçou sobre a estrada de ferro Bahia-Minas, a Bahia-Minas, né? E acabamos trabalhando juntos, porque foi uma pesquisa que acionou as memórias do trabalho, principalmente, e essas memórias que são colecionadas, né? Então, esse trabalho do Matheus, e acabei, então, contribuindo nas minhas experiências também com entrevistas e com pessoas ligadas a estradas de ferro, acabamos produzindo um texto que faz uma leitura afetiva, então, da Estrada de Ferro. Um lugar muito duro, de trabalho muito árduo, mas também que produz esse sentimento, esse afeto, né? E o outro convite está relacionado a uma colega que compartilha comigo do grupo de pesquisa que a gente tem, o Grupo Memória e Identidade, vinculado ao CNPq, que é a professora Raquel Venera, lá de Joinville, e que ela trabalha com as memórias mais traumáticas, né? Principalmente as pessoas relacionadas, as memórias colecionadas naquilo que é a narrativa de vida de pessoas que vão perdendo a memória. Né? Essa coisa da esclerose múltipla, do Alzheimer e das doenças que vão destruindo a memória, e o esforço de permanência, então, nessa luta pela né, essa coisa da vida e da memória, que é tão fugidia. Esses colegas que foram acionados, eles se relacionam com outros dos trabalhos aqui apresentados, é evidente, mas sempre com essa mirada, né, da história oral,
que procura fazer aquilo que é dar vida para a história. Então, foi muito bom esse trabalho, porque o livro conseguiu, eu penso que o conjunto aqui, já falando dos trabalhos que tu também convidaste, né, e dos principais textos, traz para nós essa relação com a poética, com os afetos, né, e com a própria coisa da existência. Aquilo que o Morin faz, né, que é aproximar razão e paixão. Né? Eu acho que um pouco essa é a tônica desse livro. Foi muito bom fazer essa organização contigo. Trouxemos pessoas que vão contribuir, como tu colocaste, já fica aí uma memória, né, de um trabalho, mas também uma referência para as reflexões de pessoas que se debruçam sobre a oralidade. Esse livro está trazendo plurais experiências nesse espaço destinado a ouvir narrativa, tanto essas narrativas da história oral, quanto das poéticas orais. E eu lembro, Beto, que quando nós começamos a fazer esse livro, eu pensei na possibilidade de uma entrevista inédita que uma doutoranda da PUC de São Paulo, do Programa de Literatura e Crítica Literária, a Terezinha Kersh, ela tinha feito com o Ariano Suassuna. E foi uma das últimas entrevistas de Ariano, uma entrevista inédita, e nós fizemos isso para trazer como matéria especial essa entrevista com Ariano Suassuna, e nós fizemos uma nota explicativa o porquê de termos optado por trazer essa entrevista como uma matéria especial nesse livro. Né? Esse livro também traz a memória dos cantadores, dos repentistas, com o trabalho da Andréa Betânia, traz o Ali Salomão, com Antônio Brito também, as ladainhas em feitio de oração, traz os cliques de memória, compartilho logo existe, com a Cecília Templaniza. Eu ouso, mais uma vez, trazer um texto sobre Cuíca de Santa Amaro, que eu intitulo Maravilhoso. Grito como espetáculo ou a voz poética do pregão do camelô, Cuíca de Santa Amaro. Depois vem trabalhos com os Arturos, né? Os Arturos daquela família dos Arturos de Minas Gerais. Helenice Castro fez, eu fui da banca dela, lembra, Edilene? Exatamente, da Helenice, que você, inclusive, participou da banca e me deu muita colaboração naquela banca. As poéticas do Candomblé, não é? Na TV Bahia, visto como a televisão narra a poética do Candomblé, com as personalidades do culto afro-brasileiro. Tem também o trabalho que foi feito da Leila Damiana com a Clarissa Bittencourt, que deu assim o start. A gente tem que ir para essa publicação também. Infelizmente, Clarissa acabou indo embora antes de ver isso pronto. Né? Que foi Pote Cheio de Histórias, um texto muito interessante, uma dinâmica interativa de oralidade para a afirmação da identidade das culturas da infância de crianças assentadas. Né? Depois você já falou no artigo da Mary Frost e do Marcos Nestor Stein, que é um artigo que eles escrevem em conjunto. Aí tem a história dos Tupinambás da Serra do Padeiro, na Bahia, com a nossa querida Nathalie, né? Mas aí belíssima tese, né? Com a coisa dos encantados, maravilhoso. Tese, exatamente. Com a tese em Portela, com a França, né? Com a Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais. Depois vem nossa querida colega Rita Aragão e dá assim aquele boom contexto político que foi sobre o impeachment, golpe, narrativa midiática da crise brasileira, que a Rita traz com muita propriedade, e ainda tem o Romilton Batista com as narrativas, a oralidade nas narrativas de Agualusa e Mia Couto. Então, professor Zé Roberto Severino, a academia está assim, muito agradecida pela sua participação hoje aqui, no lançamento aqui na academia. Lembramos que foi lançado no conjunto de lançamento de livros da EDUFBA, nessa bela edição, e aqui agradecemos também a EDUFBA, na pessoa da Flávia Garcia Rosa, que tão carinhosamente atendeu e recebeu esse livro
que é uma composição minha e do professor José Roberto Severino, Oralidades entre Postura e do Tempo. A academia, mais uma vez, professor José Roberto, agradece e faz questão de dizer que as portas estão abertas para lançamentos seus, palestras suas, comunicação do seu grupo de pesquisa, enfim, a academia está aberta para recebê-lo sempre, professor José Roberto Severino. Eu tenho certeza disso, não somente nesta gestão, mas em todas as gestões, pelo seu perfil de um pesquisador sensível da área da cultura. Então, muito obrigado, professor José Roberto. Acho que está lançado aqui o livro, não é? Oralidades entre Postura e ficou lindo, né, Edilene? E ficou lindo, né? Que ficou lindo, bonito, né? E um belo texto, todos os textos estão muito bem tratados, e o agradecimento a você, com sua sensibilidade, com a sua fina percepção de um trabalhador incansável da área da cultura. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço, Edilene. É uma honra estar podendo participar desse lançamento coletivo. E dizer que eu acho que o livro vai inspirar muita gente, né? Então, acho que quando você falou do Romilton, que ele vai remeter a Água Lusa, a Mia Couto, né? A outras literaturas, né? E a essa coisa das oralidades. Essa entrevista do Ariano Suassuna, ela inspira também a gente, sendo uma das últimas entrevistas dele, alguém tão importante para a literatura e para o pensamento brasileiro. Ficou um livro muito... Então, ele abre e fecha com nomes importantes. Ficou muito bom. E é isso, e o acabamento do livro. Como nós sempre, eu e você, porque eu o conheço, é um grande amigo, o professor José Roberto Severino, além de colega na UFBA e no Pós-Cultura especificamente, mas esse olhar que a gente tem para o coletivo, não é, professor? Nós poderíamos, não é, Beto, estar muito bem, a gente preferiu, em verdade, não é, investir em um trabalho coletivo com vários textos que trabalhassem com as questões da oralidade. Acho que é importante a gente pensar nisso também, não é? Nessas teias, não é? Essas teias que a gente acaba tecendo com os nossos pares, os pares que trabalham com as temáticas que nos seduzem e nos impulsionam para a vida, enfim. Para a vida.